21. Na última página da Bíblia, na maioria das Bíblias. Nós estamos numa série de mensagens investindo na eternidade, ou para a eternidade, com a eternidade em vista. E na semana passada eu tive de pregar uma mensagem muito difícil sobre a condenação eterna dos perdidos. Mas hoje, a semana passada a mensagem foi tão difícil, mas hoje o assunto é tão alegre, é tão cheio de bons motivos. E hoje vamos ver e responder à pergunta: como é o céu? Como é o céu? Agora imagina que vocês nunca tinham ido a qualquer outra praia senão a praia de Alcochete, ou em Samoco. Vocês todos já foram lá à praia em Samoco. É um lugar simpático, há um parque, é engraçado. Mas imagina que isto, quando eu falava de praia, isto era a única coisa que vinha à mente. Praia do Samoco. Mas quando eu um dia disse, olha, vamos a uma praia nas Caraíbas, imagina a grande diferença, as águas cristalinas, a areia branca e completamente limpa. É mais ou menos assim, nós neste mundo podemos ver as obras de Deus. Deus é um Deus grandioso e podemos ver que Ele é um Deus que criou o céu e a terra, é um Deus maravilhoso e podemos ver evidência disso neste mundo. Mas quando falamos do céu, falamos de algo que ainda não conhecemos, mas sabemos que é muito melhor, muito mais incrível do que podemos imaginar. Então o desafio para um pregador da Palavra de Deus hoje é simplesmente de poder comunicar como é o céu. Mas nós queremos ver em Apocalipse 21 como é o céu. Isto é importante porque não queremos só ter uma ideia de onde nós vamos depois desta vida, mas isto motiva-nos agora, dá-nos esperança agora. E eu espero que quando nós olhamos para esta passagem hoje, possamos ter saudades para um lugar que ainda não conhecemos. Possamos ter mais antecipação e mais desejo de conhecer este lugar que Jesus Cristo está a preparar para todos que o conhecem. Então vamos abrir as nossas Bíblias e queremos ver, em primeiro lugar, esta mensagem vai ser dividido como é o céu e depois como é que devemos responder. Então Apocalipse 21 fala do céu como é e podem ver comigo nas vossas Bíblias, diz o seguinte: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós, quando podemos ver em versículo 1, João, ele tem uma visão do futuro, do que vem. E ele diz: eu vi a santa cidade, um novo céu e uma nova terra. Quando nós falamos do estado eterno, do céu, nós estamos a falar não só do céu, mas falamos de uma nova terra. Quer dizer, esta terra vai ser renovada, regenerada, completamente perfeito. O efeito da maldição, do pecado, vai ser desfeito. Então vamos ter uma nova terra. E João, ele vê o céu a descer, quase como a cidade capital desta nova terra, uma cidade santa. E então ele descreve aqui em versículo 2 algo muito importante sobre o céu e o destino eterno de todos que têm Jesus Cristo como o seu Salvador.
E podemos ver em versículo 2, ele diz: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Podemos ver em primeiro lugar que o céu é um lugar santo. Quer dizer, é um lugar completamente perfeito. Em Apocalipse 4 e 5 diz que há milhares e milhares de anjos que dia e noite cantam: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Santo, Santo, Santo é o Deus. E então é um lugar santo, e nós vivemos num mundo tão cheio de pecado. Este mundo, imagina, se este mundo fosse santo, não precisávamos de pins no multibanco. Não precisávamos de pôr fechaduras nas nossas portas. Não precisávamos de ter polícia. E até nos nossos relacionamentos podíamos ser completamente transparentes, sem qualquer falsidade, por causa da santidade. Nós vivemos num mundo tão poluído com pecado que é difícil imaginar como um lugar santo, puro e perfeito vai ser. O céu é um lugar onde não há pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 4:8: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E como o céu é um lugar santo, é um lugar que nenhum pecado não pode entrar. Se pecado entrar, pecado é como uma doença que contamina tudo com que entra em contacto. Então, o céu é um lugar santo reservado para pessoas santas. E a Bíblia diz que nós entramos no céu como pessoas santas, não por causa do nosso mérito ou por causa da nossa santidade, mas como diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus levou sobre ele os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos santos, justos diante de Deus. E é só assim que nós podemos entrar num lugar santo, como vai ser o céu. É um lugar santo. Isto deve despertar em nós grande alegria. É um lugar santo. Santidade é uma característica principal de Deus e do céu. Mas nota também em versículo 2, podemos ver que é uma cidade e é um lugar preparado. Ele diz: a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O céu é descrito como um lugar preparado. Jesus Cristo próprio, quando ele, na noite antes da sua crucificação, os discípulos estavam preocupados: Senhor, vais deixar-nos? E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Jesus Cristo está a preparar um lugar preparado. Quando vemos as maravilhas deste mundo, é fácil ficar espantado com tudo que Deus criou. É incrível as montanhas, os rios, as maravilhas que podemos ver no mundo. Mas o céu ainda mais, vai ser ainda melhor. Nova terra, o novo céu. E esta terra tem apenas uma pequena previsão de como vai ser o céu. Isto fala da maneira que é uma cidade preparada. E até é descrito como uma comparação entre um casamento. Diz como uma esposa preparada, ataviada para o seu marido. Faz-me lembrar do meu dia de casamento. A Sara, ela teve um vestido da noiva, ficou muitas horas a preparar o cabelo e as unhas e tudo. Levou muito tempo. Porquê? Porque era um dia especial. Era um dia único. E de tal maneira que a Sara, ou qualquer mulher, no dia de casamento, prepara-se para encontrar com o seu marido. Jesus Cristo está a preparar tudo para o encontro celestial para todos os que o amem. Incrível, é um lugar preparado. 1 Coríntios 2 diz: como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Mas eu vejo uma terceira característica nesta passagem, e que é um lugar de perfeita comunhão. Em versículo 3 diz: eis aqui o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Deus está conosco. Diz: eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha para o versículo 7. Diz: quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. A comunhão que o homem teve no princípio com Deus. Lembrem, em Gênesis 2, todos os dias, Deus ia falar e conviver com Adão e Eva. Isso foi estragado por causa do pecado. Mas nós vemos no futuro, vai haver perfeita comunhão com Deus. Nós hoje, como os que pertencem a Jesus Cristo, temos o privilégio de ter comunhão com Deus. Em oração, através da palavra de Deus, o facto do Espírito Santo habitar nas nossas vidas. Mas no futuro vai ser ainda melhor, vai ser ainda mais profunda. Faz-me lembrar de quando, voltando ao assunto da Sara, antes de nós casarmos, vivemos mais ou menos 1000 quilómetros separados, porque andávamos em faculdades diferentes. E todos os dias enviávamos e-mails, cartas, falávamos no telemóvel. E eu gostava muito disso. Era a melhor parte do meu dia, era de falar com ela. Mas não era igual a estar com ela, na sua presença, pessoalmente. E é assim com o céu. Nós hoje podemos desfrutar da comunhão de Deus. É incrível, mas no futuro vai ser ainda melhor, ainda mais profunda. Diz: é um lugar de perfeita comunhão. E também em versículo 4 do capítulo 22. E verão o seu rosto e nas suas testes estará o seu nome. No versículo 3 do capítulo 22. Ali nunca mais haverá maldição. O que nos separou de Deus vai ser completamente desfeito. Este é um lugar de perfeita comunhão. E também podemos ver que é um lugar de perfeita satisfação. Versículo 4 e 5. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Diz em versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Este é um lugar de perfeita satisfação. A Bíblia descreve em um lugar sem lágrimas, sem morte, sem dor, sem maldição. Pensa sobre a tua vida e as dores que tens passado, que estás a passar hoje. A tristeza, as lágrimas que tu choraste por causa de uma situação, ou por causa da morte de uma pessoa. No céu, no futuro, Deus diz: Ele vai limpar de todo o olho todas as nossas lágrimas. Nós somos criaturas que estão tão habituadas à amargura no nosso coração, à tristeza, que verdadeira alegria, sem qualquer motivo de tristeza ou de preocupação, nem podemos imaginar como vai ser. Eu estou a antecipar isto. Nós, quando muitas vezes pensamos do céu, temos a ideia, uma visão que é sermos uns anjinhos tocando uma harpa numa nuvem. Não é assim. O céu vai ser muito melhor, muito mais profundo que isso. As melhores coisas que nós desfrutamos na terra, vamos desfrutar na nova terra, no novo céu. O prazer de uma boa conversa com um amigo vai ser ainda melhor no céu. O prazer de conseguir atingir um alvo qualquer, um desejo que tu tens e tens trabalhado para alcançar isso, vai ser assim no céu. O prazer e o amor de ter comunhão com outras pessoas e de experimentar coisas novas, de viver para dentro de todas as tuas capacidades, isso é incrível. E então o céu é um lugar de perfeita satisfação. Vivemos com tanta frustração e tristeza que ficamos habituados a esta condição. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
ele diz, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor e vai ser incrível. Mas olhem para versículos 6 e 8 e podemos ver um outro facto que é importante reconhecer. Em versículo 6 diz, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede da graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Este versículo 8, descreve todos nós na nossa condição original. Não há nem sequer uma pessoa, a Bíblia diz, que é justa. Todos nós, antes de conhecer Jesus Cristo, éramos incrédulos, separados de Deus por causa do nosso pecado, seja o que for. E vemos que o céu é um lugar exclusivo. Quer dizer, as pessoas que não aceitam Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida são excluídos. Em Atos capítulo 4 diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Então é um lugar exclusivo, e como é um lugar exclusivo, o caminho para lá é exclusivo. Ele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O céu é um lugar exclusivo, reservado para as pessoas que confiam em Jesus Cristo como o seu Salvador, que entreguem a sua vida a Ele. É um lugar exclusivo. Olha para versículos 9 e versículo 9 a 27 fala da beleza indescritível desta cidade e do novo céu e nova terra. Diz, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, falando do céu, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Os seguintes versículos, podem ler, falam sobre a beleza indescritível do céu. É incrível, fala da glória do céu. Nós, como eu disse no princípio, olhem para esta terra e serve como uma previsão daquilo que vem. Tudo o que é bom nesta terra vai ser amplificado muitas vezes, muito melhor no futuro. Isto podemos ver que é um lugar verdadeiro. O céu não é um lugar de ficção, é um lugar verdadeiro, e nós, a Bíblia ensina, vamos ter novos corpos. Não vamos ser apenas espíritos sem corpos, mas vamos ter novos corpos. Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele disse, eu não sou um fantasma, um espírito. Podem tocar em mim, eu vou comer. E vai ser assim no céu também. 1 Coríntios 15 fala disso. É um lugar verdadeiro, é uma cidade. E vai haver também a nova terra, a cidade do céu. Podemos ver nesta passagem, tem 12 portas de pérola, mas nunca estão fechadas, porque não há qualquer ameaça. E a glória de Deus vai ser a luz do céu. Eu tenho aqui, eu tentar comunicar a beleza do céu, é mais ou menos igual a isto. Imagina que eu mostrava a vocês este retrato aqui. Foi eu que a desenhei. Eu sou um grande artista, como podem ver. Alguém tem ideia de quem eu estava a tentar desenhar? A Mona Lisa. Mona Lisa.
Agora imagina que vocês nunca tinham visto a Mona Lisa antes. Eu dizia, olha, no museu em Paris há um quadro lindíssimo, feito pelo Leonardo da Vinci. É mais ou menos assim. Vocês ficavam, não sei, isso não parece muito impressionante. Mas se eu mostrava, e um dia, como vamos ver no céu, como é verdadeiramente, podem ver que as minhas palavras não têm nada a ver com o que é a verdadeira coisa. E então, é assim quando falamos da beleza do céu. Eu, com as minhas palavras fracas, não consigo comunicar a beleza do céu, mas vai ser mais lindo, melhor do que podemos imaginar. E também continua dizendo que é um lugar de diversidade. Em versículo 24 fala de nações e reis da terra que trarão para ele a sua glória. Vai haver pessoas de todas as tribos, todas as nações, todas as raças a adorar juntamente. Um lugar de completa diversidade. Nós hoje somos mais ou menos diversos, somos pessoas de vários países, mas vamos no futuro, no céu, de todas as raças e as nações vão ser representadas. Vão cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor. É um lugar de diversidade. E também em versículo 5 do capítulo 22, vemos que é um lugar eterno. Diz, no fim do versículo 5, e reinarão para todo o sempre. Esta vida é breve, 70, 80 anos, 90 talvez. Mas daqui a 1 milhão de anos, daqui a 10 milhões de anos, daqui a 1 trilhão de anos, nós que conhecemos Jesus Cristo estaremos com Ele. Estaremos sempre a desfrutar desta nova vida. Então, eu tenho feito um pequeno retrato de como vai ser o céu. Qual é que deve ser a nossa resposta? É um lugar santo, é um lugar eterno, é um lugar exclusivo, de beleza indescritível, um lugar de perfeita comunhão com Deus. O que é que isso deve despertar em nós hoje? Pensas, tão muito bom que vai ser, um dia vou para o céu, mas que diferença isso faz amanhã, quando eu for para o meu trabalho que é tão chato? Que diferença vai fazer na minha família, a maneira que eu ajo na minha vida? Boa pergunta. E podemos ver algumas respostas. Primeiro, olhem para o versículo 6 do capítulo 22. Como devemos responder? Diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Podemos ver que estas são palavras confiáveis. Diz, são palavras fiéis e verdadeiras. Não estamos a falar de um mito qualquer, estamos a falar da palavra de Deus. Podemos confiar plenamente, basear as nossas vidas na palavra de Deus. E, portanto, a resposta que devemos ter deve ser de acreditar. São palavras fiéis e verdadeiras. Podes contar na palavra de Deus, que é verdadeira. E assim acredita. Se tu não tens a certeza da tua salvação, de ir um dia para o céu, acredita nestas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. E também são palavras urgentes, é uma promessa urgente, porque diz, em breve hão de acontecer. Não sabemos quando as nossas vidas vão terminar, não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar. Mas, como ele diz aqui, em breve hão de acontecer. Muitas pessoas pensam, mas já passaram milhares de anos desde Jesus Cristo estar aqui na Terra. Mas o apóstolo Pedro diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, que dizem, onde está a promessa da sua vinda? Mas Pedro, ele diz, vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. São palavras confiáveis, são palavras urgentes. Aceita hoje. O apóstolo Paulo diz,
Hoje é o dia da salvação. Aceita hoje. E também são palavras de um convite. Quando falamos do céu, isto não é algo reservado só para uma outra pessoa. São palavras de um convite. Olhem para o versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, toma da graça, da água da vida. Estão a ver, Deus revela, dá-nos um vislumbre, uma ideia de como vai ser no futuro. Mas isto serve como um convite. As últimas palavras da Bíblia são um convite. As primeiras palavras da Bíblia mostram Deus como o Criador santo e justo que criou uma criação perfeita. Gênesis 3 mostra a queda do homem. E a partir daí mostra o plano de redenção de Deus. E aqui podemos ver a culminação do plano de Deus. E estas palavras são um convite para nós hoje. E este é o céu é um lugar exclusivo. Mas este é um convite inclusivo para todas as pessoas. Ele diz, quem tem sede, vem. Vem. Eu tenho aqui um convite de um casamento. Isto foi do casamento do William e Kate, que casaram há uns 4 anos, acho eu. Foi um grande casamento. Convidaram 1900 convidados. Eu não recebi um convite. Deve ter ficado perdido no correio, não sei. Mas foi um convite para muitas pessoas. 1900 pessoas. E foi um casamento extraordinário. Todo mundo quase viu imagens daquele casamento. A Bíblia fala de um casamento e de um acontecimento no futuro, a vida eterna. E não é só para 1900 pessoas importantes, mas são para todas. Estas palavras são preciosas. Quem tem sede, quem quer a vida eterna, vem. É um convite inclusivo para todas as pessoas. Vem a Jesus Cristo. É isto que devemos lembrar. São palavras de um convite. Jesus próprio, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uma resposta é de acreditar. A outra resposta é de obedecer. Olha para o versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isto deve despertar em nós um desejo de ser ainda mais obediente a Deus com as nossas vidas. Nós que estamos à espera da vinda de Jesus Cristo, estamos a antecipar a sua vinda e de ver Jesus. Nós queremos ouvir as palavras de Jesus, que fomos fiéis, que fomos obedientes. Obedecer. Obediência é a marca distinta de quem verdadeiramente é salvo. Obedecer. Mas também olha para o versículo 9. Qual é que deve ser uma outra resposta? Ele diz, olha, não faças, João, ele prostra-se diante do anjo que está a comunicar isto. Ele diz, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Qual é que deve ser uma outra resposta? Adoração a Deus. Acreditar, obedecer e adorar a Deus. Isto, a nossa vida é um ensaio para a eternidade. De adorar a Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Para desfrutar da sua presença e comunhão. No céu, neste preciso momento, há milhares e milhares e milhares de anjos. E um dia nós vamos juntar as nossas vozes, cantando Santo, Santo, Santo é Deus. Eu quero hoje começar já com adorar a Deus. Olhem para o versículo 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Isto deve motivar-nos no nosso trabalho também. Nós podemos saber que o nosso trabalho para o Senhor aqui na terra, as vidas que nós vivemos aqui hoje, não são em vão. Em 1 Coríntios diz o seguinte: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Houve um pastor que foi visitar um homem que ele conhecia, e um homem que ia à sua igreja, que era membro da sua igreja. E este homem estava pronto para morrer, poucas horas antes da sua morte. E o pastor falou com este homem, e o homem disse: pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu sei que eu vou para o céu, eu sei que eu já aceitei Jesus Cristo como o meu Salvador. Eu não tenho medo de morrer. Ele pausou por um pouco, e naquele instante surgiram lágrimas nos seus olhos. E ele olhou para o seu pastor e ele disse: eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho vergonha de morrer, porque eu tenho desperdiçado tantas oportunidades da minha vida de servir a Deus, de falar com outros sobre Deus. Eu não quero chegar ao fim da minha vida e dizer: eu não tenho medo de morrer, mas tenho vergonha. Eu quero viver cada dia sabendo que um dia eu vou estar diante do meu Senhor e Salvador. Eu não quero ter vergonha. E finalmente, versículo 17 e 20. Versículo 20. Diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. E qual é a resposta que devemos ter? Diz: vem Senhor Jesus. Devemos antecipar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que um dia eu vou poder abraçar Jesus Cristo. Eu vou poder dizer obrigado por teres morrido no meu lugar para dar-me vida eterna. Eu estou a antecipar aquele dia. Eu lembro-me, voltando mais uma vez ao casamento da Sara, eu antecipei muito o dia do casamento da Sara, com a Sara. Não houve dia que eu antecipei mais na minha vida do que aquele dia. E é aquela antecipação ainda mais profunda que eu quero antecipar a vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Como é o céu? Vimos, é um lugar santo, beleza indescritível, lugar preparado, lugar de perfeita comunhão com Deus. Qual é a nossa resposta? Acreditar, obedecer, trabalhar, adorar, antecipar a vinda de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem, as pessoas que pensam sobre o céu, têm a cabeça no ar, não são muito úteis aqui na terra. Eu quero algo que é útil agora mesmo. Mas eu vejo na história da igreja que as pessoas que são mais a antecipar a vinda de Jesus Cristo, que estão mais a pensar sobre o céu e o futuro, são as pessoas que são mais prontas e dispostas a amar, a darem a sua vida por Jesus Cristo. E meus amigos, meus irmãos, nós devemos antecipar com tudo o que nós somos a vinda de Jesus Cristo. As maravilhas que hão de vir são inimagináveis. Como diz aqui, vem Senhor Jesus, deve ser o nosso desejo. Amém. Pai nosso, damos graças pela Tua Palavra, damos graças pela promessa da vida eterna, damos graças que Tu és um Deus que dás muito, muito mais do que podemos imaginar, esperar. Senhor, desperta em nós um desejo de conhecer uma terra que ainda não conhecemos. Dá-nos um desejo de viver com vidas obedientes, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Senhor, se há pessoa aqui hoje que não
não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, eu peço que hoje será o dia da salvação. Senhor, a Tua palavra é tão clara. Deus, és um Deus tão incrível. Tu revelas-te através da criação, da nossa consciência, através da Tua palavra, através da vinda do Teu Filho Jesus Cristo. E nós negar isso é a tristeza mais profunda que pode haver na vida de uma pessoa. Então, Senhor, salva o perdido, desperta o crente, dá força para nós que estamos cansados. Ajuda-nos a viver cada dia com o céu em vista, com a eternidade próxima das nossas vidas agora. Damos isto no nome de Jesus Cristo. Amém.